Como é que você tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu confesso a você que essa semana eu tenho ficado um pouco mais assim, bravo e irritado, mas não é pra menos. Existem assuntos que mexem muito comigo, no sentido de que eu percebo que existem pessoas que têm um discurso e uma prática diferente do seu discurso. E isso pra mim é uma falácia. Falei muito a palavra hipocrisia, né? Hipocrisia durante essa semana, mas é a palavra que mais vem na minha mente. Quando eu digo isso, eu não tô querendo me achar melhor do que os outros, porque eu sou menos hipócrita que os outros, né? Eu não tenho essa ideia, muito pelo contrário, eu sou fã de Paulo, e Paulo dizia assim, olha, você tem um pecador aqui no meio do povo, esse sou eu, e sou mais pecador do que todos os outros. Eu sou o principal pecador, e eu me sinto justamente dessa forma, não me sinto melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu me sinto muito pecador e agradecido pela graça de Cristo. Mas eu preciso olhar para a igreja, para o povo de Deus e perceber que esse povo está preocupado com a coisa certa e não com aquilo que não lhe compete, como é o caso do julgamento. Falando sobre isso, Romanos capítulo 14, verso 1 diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Esse texto aqui, ele traz alguns pontos assim interessantes para nós pensarmos. Primeiro, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Bom, quem está com problema na sua fé, eu tenho que receber ele, tenho que amar, tenho que cuidar, tenho que trazer ele para perto de Jesus. E aqui eu questiono um pouco a ideia de remoção da igreja, por exemplo. Porque pensa uma coisa comigo, remover da igreja. Bom, o cara não acredita em Jesus, o cara não acredita no Espírito Santo, acha que o Espírito Santo não é Deus. O cara é contrário a uma doutrina, um ensinamento bíblico, contra Deus e os seus ensinamentos. Aí eu entendo remoção, porque na realidade, no fundo, a igreja nem precisa remover esse cara já se removeu sozinho. Se ele não acredita em Deus e nos ensinamentos dele, ele está removido, perdeu por WO. Agora, o cara que comete um pecado, ser removido da igreja, é uma coisa que eu não entendo. Então, se você tem uma luz aí, por exemplo, rebatismo, eu não consigo ver biblicamente, teologicamente falando, do que eu conheço de teologia, rebatismo bíblico, se não for o fato de você não ter conhecimento de uma doutrina bíblica. Aí beleza, você conheceu o resto da doutrina bíblica, você rebatizou. Mas porque você foi removido da igreja, quer dizer, a remoção já é um erro, aí o rebatismo é um erro pior. Aí eu me pergunto, e a Santa Ceia entra onde nessa história? É o rito da igreja só para cumprir protocolo? A Santa Ceia não é, como dizem a maioria dos líderes da igreja, um mini batismo? Então o cara cometeu um problema, cometeu um pecado e tal, vai fazer ali, praticar a Santa Ceia para se reconciliar com Jesus? Então, se isso é verdade, o cara não precisa ser removido. Percebam o texto bíblico. Ora, quanto que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Questionando o cara, será que... Tem igreja que tem prazo de remoção. Você vai ficar removido 1 ano da igreja para depois se rebatizar. Quem é você para dar um prazo, amigo? Quem é você para estar no coração do pecador para saber se ele está reconciliado com Cristo ou não? Da onde você tirou esse termômetro? Me fala. Que régua é essa que você tem, super cristão espiritual? Sei lá da onde, que você consegue medir na vida do outro se ele está perto de Jesus ou não. Eu sei que a Bíblia diz pelos frutos o conhecereis. Agora, você é o julgador dos frutos? Quer dizer, você agora virou Espírito Santo, você virou Jesus, você virou Deus na vida do cara? Coisa pra gente pensar. O que eu sei é que Cristo está dizendo assim, ó, quanto ao estar enfermo na fé, recebei-o em contendas e ponto final. Por isso eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe você, nos vemos amanhã.